Sabe que eu estava vendo uma notícia que a Xuxa, Rainha dos Baixinhos, ela tá de saída da Record e por isso ela não foi convidada a participar do Amigo Secreto que vai rolar esse ano da firma, né? Dos funcionários da Record. Eu não sei se a Xuxa ficou chateada com isso, se ela se sentiu isolada, se sentiu excluída do grupo por não ter sido convidada a participar desse Amigo Secreto. Mas se eu tivesse no lugar da Xuxa, eu estaria achando a melhor coisa que podia ter acontecido comigo, porque eu odeio Amigo Secreto. Mas no meu caso é um trauma de infância, então eu até queria pedir que vocês não zoassem disso, porque é o tipo de coisa que dói, sabe? Sabe que eu nasci numa cidade no interior do Rio Grande do Sul chamada Pelotas. Pelotas é uma cidade muito bonita, sabe? Muito bonita mesmo, um lugar muito, muito legal. Mas é um lugar no meio do nada, né? Para você chegar a Pelotas, tem que ir até Porto Alegre. Porto Alegre você vai pegar uma estrada e andar uns 270 quilômetros, se eu não me engano, em linha reta. E quando eu digo que é linha reta mesmo, nos pampas gaúchos, sabe? Então você vai, a impressão que dá que você não tá saindo do lugar nunca. Pra você se manter acordado nessa estrada dirigindo é um desafio, assim, gigantesco. Ao mesmo tempo, é uma estrada muito bonita, né? Porque você vê o horizonte, assim, e tal. E você vai andando, só vê campo, pasto, mato, boi, assim, umas árvores no meio do nada, e de repente, quando você vê, no meio disso tudo tá Pelotas. 3 horas depois de estrada, você chega a Pelotas. Eu morava numa casa em Pelotas, na minha infância, que era na extrema periferia da cidade. Periferia no sentido periférico mesmo, né? Era assim, tipo, tinha a cidade, tinha a minha casa, mais umas 3 casas e já era mato de novo, já era o fim da cidade, já acabou a cidade, assim. Então era quase que fora de Pelotas. A gente era uma família que não tinha muita grana, meu pai era professor, minha mãe é dona de casa, a gente tinha bem pouca grana na real, a gente morava num bairro de periferia, vivendo no limite do que dava para viver. Mas meus pais, eles decidiram que eles iam se fuder, que ia ser difícil pra caralho, mas eles iam investir na minha educação. Então eles me botaram numa escola particular da cidade, a escola mais cara da cidade, uma escola tradicional, escola de padres, né, uma escola católica, que era muito difícil para eles pagarem, mas eles decidiram que esse ia ser o esforço da vida deles, conseguir me botar para estudar nessa escola. O que foi algo muito honroso da parte deles. Realmente tive uma educação legal lá, era uma escola que ensinava, tinha uma educação bacana, porém eu convivia com as pessoas mais escrotas da cidade, né, com as pessoas mais ricas da cidade, porque tinha muita gente rica em Pelotas. Pelotas foi uma cidade, no século XIX, foi uma cidade muito importante na história do Brasil, principalmente pela produção de charque, que é a carne de sol, né, que era enviada para o Brasil inteiro, inclusive para alimentar escravos e tal. A indústria do charque fez Pelotas se tornar uma cidade muito grande, muito importante, assim, para aquele período. Inclusive, você talvez já tenha ouvido falar de Pelotas com um tom meio irônico, né, aquela coisa meio homofóbica de dizer que homens pelotenses são meio afeminados e tal. E talvez você não saiba, mas a origem dessa história, dessa piada sobre Pelotas, tem a ver com esse período aí, porque é uma cidade que se tornou muito rica e os fazendeiros da cidade de Pelotas, né, as pessoas ricas de Pelotas, tinham muito dinheiro e começavam a mandar os seus filhos para estudar fora do país, para Paris, para Europa. E quando eles voltavam cheios dos bons costumes, com roupas elegantes, com cabelos elegantes, falando francês, querendo comer comidas sofisticadas, bebidas, vinhos, gostando de música clássica, não sei o quê. Só que eles chegavam no meio do mato, onde estava um monte de gaúcho matando boi para botar a carne para secar. Então, dizia-se que as pessoas de Pelotas eram muito frescas, que os homens eram muito cheios das frescuras e tal. Tinha essa coisa com Pelotas, inclusive porque Pelotas tem, até hoje, o teatro mais antigo em funcionamento do Brasil é em Pelotas. A mais antiga escola de música e belas artes do Brasil é de Pelotas. Foi uma cidade que, nesse período, foi muito rica, assim, né? Então, no centro da cidade, na praça principal da cidade, tem vários casarões,
do século XIX, onde moravam os barões, os donos das fazendas. Uma coisa bem, bem louca, assim. E mesmo isso sendo coisa de séculos passados, quando eu era pequeno, em 1980 e poucos, assim, Pelotas ainda preservava uma certa decadência de uma elite que não existia mais, mas que gostava ainda de manter essa aparência de ter muito dinheiro, de ser gente nobre, de ser gente importante. E nessa escola onde eu estudava, estudavam várias dessas pessoas. Uma dessas pessoas era um colega meu de aula. Para você ter uma ideia, o cara se chamava Neto. Neto porque ele era de uma família importante da cidade e tinha o nome do seu avô, né? Gente que se chama Neto é porque a coisa é foda, né? Porque o avô do cara era um cara foda e tinha que manter essa linhagem, né? O Neto morava num casarão gigantesco, tipo uma mansão do século XIX, na volta da principal praça da cidade. Você ia lá, na casa dele tinha um mordomo que atendia a porta. Eu lembro de uma vez que foi no aniversário desse cara, e daí tinha a mesa dos docinhos, dos salgadinhos, com refrigerante, Coca-Cola, Guaraná. E eu olhei pro lado e tinha vários engradados de uma Guaraná de garrafinha, e ninguém tava tomando aquilo lá. E eu achei estranho, porque tinha um monte de refrigerante parado ali, e a gente tava tomando outros aqui, e perguntei se podia tomar aquilo lá também. Falaram que não, que aquilo lá era para usar depois em outra coisa. E eu fiquei curioso, né? Mas por que eles vão usar essa Guaraná em outra coisa na festa que não pra gente tomar? Até que chegou um momento que o Neto, o dono da festa, falou: galera, é agora, podemos começar aqui. E todo mundo começou a pegar garrafinha de Guaraná na mão e abrir para fazer pressão e jogar um no outro, para fazer uma guerra de Guaraná, como se fosse uma guerra de champanhe, uma coisa assim. Ou seja, o cara gastou refrigerante pra caralho só para os amigos poderem se divertir. Os anos 80 era uma coisa maluca, viu? Ao mesmo tempo, todo mundo sabia que a família daquele cara já era uma família fodida, que não tinha realmente dinheiro de verdade, mas estava só mantendo aquela pose de que já foram um dia poderosos e tal. E esse cara era meu colega de aula. E um dia teve um amigo secreto na escola. Eu tinha muita dificuldade de me relacionar com meus colegas, porque eu era o único cara pobre da minha sala de aula. Né? Todo mundo um bando de playboy. E eu era o cara que não tinha videogame, que não morava numa casa grande, que eu nem tinha um quarto para mim na minha casa, eu dormia na sala de casa, porque a nossa casa era muito pequena. E se hoje que a gente fala sobre bullying, isso é muito complicado, você imagina nos anos 80 a dificuldade que eu tinha nessa relação com os meus colegas. Mas daí teve um dia um amigo secreto na escola, e era um amigo secreto diferente do que esses que se faz hoje, que a pessoa já sabe como é que é, ele compra presente, vai mandando recadinho. A professora pediu para cada aluno levar algum presentinho simplesinho para a escola, e daí na hora ia sortear o nome de um colega e ia dar para ele, uma coisa mais simples, assim, meio uma confraternização de Natal dos colegas. E eu, um cara muito simples, fui lá e levei para dar de presente pro meu colega um saco daqueles de pipoca rosa, sabe? Custa, sei lá, 50 centavos. É o que dava pra gente dar naquele momento das coisas ali. E na maior humildade da minha vida, levei meu saquinho de pipoca de 50 centavos. Cheguei lá, tirei o meu nomezinho de quem eu tinha que dar o presente. E quem é que saiu? O tal do Neto, o cara que usava Guaraná para as crianças brincarem na sua festa de aniversário. E fui lá e dei para ele meu saquinho de pipoca. Ele olhou e falou: beleza, valeu, obrigado. Tranquilo, sentei no meu canto e fiquei lá. Daí foi a vez então dele, que era o próximo, né? Já que eu chamei ele, agora ele então tirava o papelzinho para dar o seu presente. Quem é que o Neto tirou? Tirou a mim. E eu fui lá pegar o presente dele. E ele tinha uma caixa muito grande para dar para a pessoa que ele fosse sortear. Uma caixa, não sei, devia ter esse tamanho todo grandão, assim, com uma alça em cima. E todo mundo da sala de aula estava olhando. Nossa, era de longe o maior presente de todos. Afinal, o Neto também era o cara mais rico da sala de aula, então ele ia dar o maior presente de todos. E eu fui o cara que ganhou o presente do Neto. Eu que dei para ele um saquinho de pipoca de 50 centavos, ganhei a maior caixa da sala de aula de volta, né? E eu achei que tinha me dado muito bem, né? Afinal, não dei nada e ganhei um puta presente de volta. Quando eu abri a caixa, sabe o que tinha lá dentro? Tinha um coelho vivo, um animal. O maluco levou um coelho vivo para dar de presente para quem o destino oferecesse para ele de dar aquele presente. E eu ganhei o coelho. Cara, eu fiquei muito feliz. Nossa Senhora. Eu queria um dia ser feliz de novo, como eu fui feliz o dia que eu ganhei aquele coelho.
Afinal, eu dei uma pipoca rosa e ganhei um coelho de volta. Eu cheguei em casa aquele dia assim, numa felicidade tão grande, mas tão grande. Meus pais olharam pra mim e falaram: que porra que é essa, velho? Ah, esse aqui é um coelho, eu ganhei na escola. Quem é que te deu a porra de um coelho? Ah, não, foi meu colega lá, o Neto. Ah, tá bom. Meus pais eram muito legais, assim, não, né, deixaram eu ficar com o coelho, apesar de saber o tamanho do transtorno que seria agora ter um animal naquela casa. E aquele meu dia, o primeiro dia que o coelho chegou naquela casa, foi um dia muito feliz. Eu chamei ele de He-Man. O nome do meu coelho era He-Man. Liguei pro meu primo, que morava do outro lado da rua, e falei: cara, vem pra cá, nós vamos passar o dia cuidando desse coelho. Como eu falei, eu morava na periferia da cidade, era bem uma região meio de mato, era tipo um sítiozinho, era uma casinha, tudo cheio de mato na volta. Então a gente passou o dia indo no mato buscando folhinhas para dar para ele comer, fazendo uma casinha para ele, montamos uma estruturazinha, de uma gradezinha de madeira para ele dormir, ficamos dando comida, o bicho comeu feito um maluco o dia inteiro. Eu fiquei muito feliz com a chegada do He-Man na minha vida. A noite chegou, o sol se pôs, começou a escurecer, era hora de dormir. Eu e meu primo botamos o He-Man na casinha dele, eu fui deitar e eu dormia sonhando com o meu bichinho. He-Man foi o único que me entendeu, o único que sabia o que eu sentia. He-Man sabia dos meus maiores sonhos, dos meus maiores dramas, das minhas dores, das minhas angústias. Eu gostava muito do He-Man. E mal podia esperar para o segundo dia chegar, porque se tanta alegria tinha acontecido no primeiro dia da minha vida ao lado daquele coelhinho, agora eu tinha uma vida inteira do lado dele. Então no dia seguinte, acordei, eu tinha que ir para a escola, eu estudava de manhã, acordei mais cedo que o normal, saí correndo da cama, me arrumei e tal, e fui lá fora antes de sair para a escola, brincar um pouquinho, né? Minimamente dar um oi pro He-Man, ver se ele estava bem, se ele precisava de mais comida, deixar comidinha para ele certinho ali, para ele não passar fome durante o dia. Quando eu olhei para a casinha que eu tinha feito para ele, que a gente tinha feito para ele, a casinha estava vazia e a porta estava aberta. Eu falei: meu Deus do céu, He-Man fugiu. Então eu olhei para o pátio à procura dele e vi no meio da grama uma bola branca. Mas branco era a cor do He-Man. E falei: ah, lá está ele, deitadinho, me esperando para brincar na grama. Quando eu cheguei mais perto, eu vi que tinha sangue. E lá estava ele, He-Man destroçado na grama do pátio da minha casa. Muito provavelmente algum cachorro pegou ele no meio da noite e achou que era uma boa ideia matar o He-Man e comer o He-Man. É claro que ficou a dúvida, mas como que He-Man escapou daquela casa? Eu tinha feito uma casinha tão certinha. Será que alguém não tinha gostado da chegada de He-Man naquela casa? Será que meus pais não tinham gostado? Será que algum vizinho? Será que minha avó, que morava do lado, soltou o He-Man para deixar ele morrer? Ou será que ele conseguiu soltar? Ou será que o cachorro conseguiu abrir a porta? Como o He-Man morreu, eu nunca soube. A única coisa que eu aprendi aquele dia foi que no momento que você parece estar melhor na vida, o momento que você está mais feliz, cuidado, é o momento que você mais pode se fuder.